todos, todas e todos que estão acompanhando o nosso bate-papo nesse dia, com 3 mulheres negras incríveis que vão participar com a gente hoje. Cristiane Sobral, Tatiane Nascimento e Nanda Fer Pimenta, que vão participar da nossa conversa com o título Escritos de Mulheres Negras, Outras Narrativas. Antes de convidá-las para fazer parte dessa live, onde nós vamos conversar sobre literatura, sobre poesia, sobre arte e a importância de novas narrativas negras, vou contextualizar essa iniciativa que faz parte do BDB Cultural, que é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, BDB. E por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar Arte para Infância e Juventude. Então, é dentro desse projeto que nós somos convidadas, eu, Kelly Quirino, que sou professora, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília e pesquisadora em relações raciais, fui convidada para mediar essa mesa com essas 3 mulheres incríveis, que eu já quero começar apresentando, mas antes de cada uma delas falar, eu vou apresentar o mini currículo de cada uma, e depois cada uma delas vão falar com a gente em torno de 5 a 10 minutos sobre as suas trajetórias e vão responder algumas perguntas. Então, vamos começar pela Tatiana Nascimento. A Tatiana é uma poeta, tradutora, compositora, cantora e pesquisadora em literaturas da diáspora negra sexual dissidente. É doutora em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciada em letras português pela Universidade de Brasília e professora universitária também da Universidade de Brasília. Editora cofundadora da Padê Editorial, que publicou, desde sua fundação em 2016, mais de 50 títulos de autoras negras e lésbicas em livros artesanais. E ela também é idealizadora e realizadora da Semila, Feira de Publicadoras, cofundadora e realizadora da Palavra Preta, Mostra Nacional de Negras Autoras, e também idealizadora do Quanta, Mostra de Artistas LGBTs do DF, integrante do coletivo Escritores de Literatura LGBT do DF, idealizadora e cofundadora do Slam das Minas Nacionais e também criadora do portal Literatura LGBT. Então, hoje, a Tatiana Nascimento vai estar aqui com a gente, vai participar desse novo bate-papo. Além da Tatiana Nascimento, a gente também está com a presença da nossa escritora, também Cristiane Sobral, que nasceu no Rio de Janeiro e vive em Brasília. Ela é multiartista, atriz, escritora e professora de teatro. Bacharel em interpretação, licenciatura em teatro e mestre em artes pela UNB. Tem 11 livros publicados em vários gêneros e está em campanha de financiamento para publicar a sua 4ª edição do seu livro mais conhecido, Não Vou Mais Lavar os Pratos. Dirigiu por 17 anos a companhia Cabeça Feita, onde realizou trabalhos premiados, atuou em teatro, também no cinema e em peças publicitárias, e publicou as dramaturgias Uma Boneca no Lixo e Esperando Zumbi, espetáculo mais recente. A peça conquistou o 1º lugar no Festival Frente Feminina do DF e também fez temporada em Moçambique, em Maputo, Brasília e Belo Horizonte. E, por fim, e não menos importante, a gente está aqui com a poeta e escritora Nanda Fer Pimenta. A Nanda é poeta, performer, escritora e estudou licenciatura em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Ela é de Canavieiras, na Bahia, e reside em São Sebastião, aqui no DF, e atua na cena cultural junto ao movimento Supernova, um panorama de sua produção poética que está presente em seu primeiro livro, Sangue, lançado em 2018 pela Padê Editorial. No mesmo ano, ela foi ganhadora do troféu Dente de Ouro, categoria Poesia, realizado pela Dente Feira de Publicações, e também integra a coletânea Voz Poesia Falada, pela Adila Maciel, em 2016.
Então, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, essas 3 mulheres incríveis, com um currículo maravilhoso. Então, eu quero começar conversando com a Tatiana Nascimento. Eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela, como foi a tua experiência, Tatiana, com a literatura, com a poesia, com a arte. Eu queria que você compartilhasse com todo mundo agora que está nos acompanhando aqui, acompanhando a nossa bate-papo. Seja muito bem-vinda, Ubuntu. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Kelly, te agradeço pela introdução, pela gentileza de fazer o convite junto à BDB. Eu sou a Tatiana, eu tenho 40 anos, moro em Brasília mesmo, sou daqui, sou brasiliense, gosto muito do Cerrado, escrevo há um tempão, mas demorei um pouco para sair do armário como escritora, e isso tem muito a ver com os condicionamentos de raça, de gênero, de sexualidade e de corporeidade também. Sou mãe da Irê, uma bebezinha muito linda, sou tutora de um monte de pet, tem uma gatinha aqui, pra vocês confirmarem. E escrevo, componho, canto, sou dramaturga, traduzo, faço um bocado de coisa com as palavras. Quando as pessoas me perguntam, você trabalha com o quê? Eu respondo, com palavra. Tenho escrito bastante poesia, tem sido a linguagem principal da minha expressão. Tenho composto bastante também. E mais recentemente comecei a escrever ensaios relacionados à crítica visual de seriado, principalmente, que eu assisto bastante e analiso personagens negras nessas séries, e sobre branquitude e privilégio branco. E meu trabalho como editora é tanto para difundir o trabalho de autoras dissidentes da diáspora negra, né, especialmente lésbicas, bissexuais e ou transgêneras e travestis, e majoritariamente autoras negras, mas também é um trabalho de difundir a importância da gente dominar as ferramentas de produção do livro. Acho importante a gente estar num contexto de biblioteca e discutir isso, porque por mais que a literatura marginal esteja há alguns anos, algumas décadas, talvez alguns séculos, questionando as hegemonias de autoria no Brasil, né, definindo com bastante sabedoria, assim, que tem uma, uma dominação da palavra por corpos sudestinos ou sulistas, por corpos cismasculinos, por corpos heteronormativos, por corpos brancos. Também tem uma hegemonia, e aí a gente fala menos disso porque dominar as ferramentas e os meios de produção é uma luta, uma etapa adiante, né? Mas também é importante falar que o monopólio da produção de livros é um dos problemas para a difusão da literatura periférica, marginal, negra, LGBTQIA+. Então, meu trabalho como editora tem sido difundir a magia maravilhosa da feitura de livros artesanais para combinar esses dois aspectos críticos, né? Uma crítica a quem tem feito livro no quesito autoria, subjetividade, e quem tem feito livro no sentido de pensar os meios de produção. E aí os livros artesanais são uma forma de democratizar o acesso à produção e à difusão de livros, não só a produção e difusão de sentidos pela escrita, que é o que a literatura marginal tem feito há muito tempo, né? Eu digo isso porque, como autora, para eu sair do armário, como eu comecei falando, eu precisei montar minha própria editora, que é a Padê, que significa oferenda para Exu e não cocaína, como a tradução colonial gosta de marcar, né? A Padê foi uma editora que eu fundei com uma amiga à época para publicar os nossos próprios livros, porque eu não sentia muito espaço para me publicar. E isso para mim é muito impressionante, porque eu cresci em biblioteca. Minha mãe é bibliotecária, fez biblioteconomia na UNB quando eu estava com uns 10 anos, por aí, então eu ia muito com ela para a biblioteca da UNB, e eu cresci no meio dos livros, sou uma leitora ávida, assim, e não me via como autora, apesar de escrever há tanto tempo, desde criança eu escrevo,
imaginar vários livros na minha cabeça, assim. Então, dominar as ferramentas de produção, ser dona do meio de produção foi muito importante para decretar essa alforria literária e me permitir entrar no mercado editorial e me afirmar como autora, como escritora. Essas coisas estão bem juntas para mim, fazem parte do meu processo de formação subjetivo como autora. Nossa, é muito interessante quando você fala, né, que você nasceu dentro da biblioteca com a tua mãe, você é uma ávida leitora e infelizmente, essa estrutura colonial que aparta corpos como nossos, né, desses espaços, não nos possibilita nem a capacidade de sonhar com uma produção literária, né? É, e você não nasceu apartada da biblioteca, né? Você estava na biblioteca, então fazia parte já de você. E mesmo assim você não pensava, né, como uma possibilidade. Por isso que é importante um espaço como esse, da gente estar refletindo a apropriação dos livros, a importância das bibliotecas, a gente ler e principalmente escrever outras narrativas. E uma pessoa disruptiva que a gente tem aqui, que eu acho o livro dela sensacional, é a Cristiane Sobral, que eu gostaria que ela também falasse um pouco dela. Cristiane, acho que o seu livro, né, Não Vou Mais Lavar Pratos, é muito importante para nós, mulheres negras, assim, por conta também desse histórico colonial que a gente traz. E aí eu queria que você falasse também sobre a tua trajetória, a tua experiência como artista, como atriz e principalmente como escritora, né? Porque a gente está aqui nesse espaço falando de livros, de narrativas de mulheres negras potentes como nós, como as nossas ancestrais que pavimentaram esse espaço para a gente estar aqui, né? Então eu queria que você também compartilhasse um pouco com a gente sobre a sua trajetória. Kelly, boa tarde, gratidão pelo convite. É um prazer conhecer você e parabenizar o projeto da BDB. Imaginar que essa nossa conversa aqui, tão íntima, né, que ela possa chegar a maior número de pessoas possível e provocar a roda de conversa, a produção. E eu aqui com essas poetas tão queridas e estimadas, né, Tatiana Nascimento e Nanda Pimenta, mulheres que já estiveram comigo em várias atividades antes da pandemia, já cruzamos aí os mesmos espaços. Eu sou carioca, de um bairro de subúrbio chamado Coqueiros, e desde a minha infância, também como uma ávida leitora, mas no meu caso não tinha muitos livros em casa, então nas primeiras bulas de remédio, Jornal de Peixe, né, que eu comecei a ler. Por isso eu gosto muito de defender essa literatura que vem de outros lugares de saberes, né, que não só o campo das bibliotecas, mas que vem também da fala do nosso dia a dia, das histórias das nossas avós, das conversas de terreiro, das rezas, né, de todos esses saberes que, sem dúvida, trazem outros campos de alteridade para a literatura brasileira. Então, desde criança, eu sonhei me inscrever profissionalmente como atriz, como escritora, como professora também de teatro, por conta da grande necessidade de contar aquilo que estava acontecendo ali naquele bairro de subúrbio. Então, Não Vou Mais Lavar os Pratos é um livro que eu escrevi com 13 anos e vem dessa preocupação com... Até hoje eu vejo as mulheres passando na rua, as mulheres trabalhadoras, e eu fico imaginando quais as histórias dessas mulheres, né? Quais as narrativas dessas mulheres, quais as saídas que essas mulheres encontram todos os dias. E lembrar que, no meu processo de escolarização, os livros que me colocaram como os mais célebres e os mais fantásticos, eles não contavam a história de Cristianes, né, de Kellys, não contavam as histórias das nossas ancestrais. Então, isso me fez, de fato, entender que a literatura é esse campo da invenção. E mesmo na ficção, nós, negras, mulheres, LGBTQIA+, e indígenas, nós não fazemos parte da história desse país nem na ficção, né? Enquanto nós temos aí esse silêncio, essa invisibilidade, nós temos nas nossas escolas
os nossos meninos cada vez sentando mais lá atrás, as nossas meninas, e saindo das escolas, cujo conteúdo não contempla as suas realidades. Então, eu também sou editora da editora Aldeia de Palavras, eu tenho 10 livros publicados, só falando dos livros individuais, e vários livros também, participações em antologias. Esse ano eu estou completando 21 anos, né, que eu coloquei o meu pé profissionalmente pela primeira vez na literatura, e 23 da minha trajetória no teatro, e eu me sinto cada vez mais motivada, porque cada vez estou encontrando mais com esses leitores que estão procurando histórias decoloniais, histórias descoloniais, outras versões de masculinidades, de mulherismos, né? E as nossas subjetividades, porque essa ausência, ela faz com que nós estejamos frequentemente desautorizadas, e os números já confirmam. Nós não fazemos parte de 5% dos negros e negras que publicam no Brasil, então não chega a 5% o percentual de publicações escritas por negros e negras nesse país. Ao mesmo tempo, no ano de 2019, a literatura ela arrecadou 14,6 bilhões de reais. Então, mais uma vez, nós estamos falando de um espaço de pessoas privilegiadas, que é o espaço da literatura, um espaço de concentração de renda, né? E nós estamos falando de uma contação nacional que ainda é feita de acordo com o processo do racismo estruturante. Então, eu escrevo em poesia, eu escrevo em prosa, peça de teatro, crônicas, e estou aqui agora no processo de construção do meu primeiro romance. Amo entender a vida por meio dessa lente estética da sensibilidade, que é a literatura, por meio dessa forma de atravessamento, de chegança que a palavra ela pode provocar nessa forma semiótica de apresentar as nossas especificidades. Muitas vezes um branco no Brasil só vai ter contato com o negro por meio de uma história que ele leu numa obra literária, porque a pedagogia da convivência entre brancos e negros no nosso país, ela ainda está muito devagarzinho, muito no processo de alfabetização, né? Quando a gente fala do letramento racial, quando a gente fala da educação étnico-racial. Então, essa literatura que nós estamos fazendo, ela é uma anunciação futurista, porque as nossas presenças, embora possamos citar Esperança Garcia, no século XVIII, Maria Firmina dos Reis, no século XIX, mulheres que não tinham sequer autorização para frequentar escolas e que foram notáveis e que foram célebres, né? Esperança Garcia como uma das primeiras advogadas do Brasil, e Maria Firmina dos Reis como um dos primeiros romances publicados na América Latina. Então, patrimônio que são do Brasil e patrimônio da nossa negritude, que precisa, gente, de um combate, né, um combate aqui econômico, para que a gente possa começar a distribuir e começar a produzir escritores que vivam profissionalmente do seu trabalho, porque essa estética do trabalhador de carteirinha azul, que no final do dia dedica seu tempo para escrever, ela é muito cruel no sentido de ceifar as nossas carreiras, enquanto outras pessoas brancas, por privilégios até mesmo de acesso à informação, conseguem viver 24 horas profissionalmente do seu ofício na literatura. Então, bem, é o meu convite final para que vocês conheçam, adquiram nossas obras. Eu estou com a campanha de financiamento do Não Vou Mais Lavar os Pratos, 4ª edição. Então, é a 4ª edição independente, é a 4ª vez que eu vou para o campo da publicação. É um livro best-seller que já vendeu mais de 20 mil exemplares de mão em mão. Então, mais uma vez, eu estou aí passando o chapéu para poder fazer a publicação desse que é o meu livro mais vendido até agora.
Então, são situações que não adianta a gente reclamar, não adianta a gente fazer outra coisa que não seja tomar ações, né, ações concretas que possam viabilizar a nossa existência, as nossas maternidades e a continuidade do nosso trabalho intelectual. Gente, que mulher, gente. Nossa, na sua fala você falou de mulherio, que é o conceito que a Lélia e a Sueli Carneiro exploram tanto. Sim. Colonialismo, falou de literatura, falou das nossas produções, de saberes ancestrais, e eu adorei a anunciação futurista, gente. Adorei, assim, afrofuturismo puro, assim. Que potência. Nossa, isso é muito importante para quem está acompanhando a gente, né? Porque o não vou lavar mais prato é realmente uma negação que nós, mulheres negras, não vamos mais ocupar esses lugares subalternos. E olha a potência que a gente tem. A gente tem mulheres aqui incríveis, que são intelectuais, que são produtoras, entendeu? Sim. E que a gente tem que usar o nosso saber para colocar criar estratégias para vencer o racismo. Porque todos os dias o racismo perpassa os nossos corpos e quer nos colocar novamente no lugar de lavadora de pratos. Todas nós que estamos aqui, a gente está provando que a gente não quer esse lugar e a gente não vai ocupar esse lugar porque a gente se qualifica, a gente estuda, a gente produz conhecimento para esse país, a gente produz riqueza para esse país e é legítimo a gente estar em um espaço como esse. Então, gratidão, Cristiane, pelas suas palavras. E agora eu quero chamar a Nanda Fer também, que é uma mulher super potente, Nanda Fer Pimenta. Também gostaria que ela falasse um pouco da trajetória dela, o contato com a poesia, com as artes, que vem se juntar a nós aqui, junto com a Tatiana e com a Cristiane, para falar um pouco da experiência dela, da trajetória dela, enquanto escritora e criadora de narrativas de mulheres negras. Tatiana, Nanda, seja bem-vinda. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Nanda Fer Pimenta, sou poeta, sou designer, sou escritora, sou multiartista e cada dia eu descubro uma nova habilidade, uma nova vontade, um novo descobrimento enquanto pessoa, enquanto ser. E a minha trajetória, assim, nas artes, que escrever, declamar, recitar, para mim né, uma forma de arte que a gente se descobre e se percebe cada dia mais e mais. Começou no ensino médio, quando justamente com uma inquietação, porque eu gostava de escrever poesia, gostava de escrever coisas, escrever coisas que eu não sabia dizer o nome, se era poesia, se era poema, se era só apenas uma coisa, algo que eu escrevi. E sempre esse impasse, essa barreira de delimitar a minha escrita e delimitar também minha forma de escrever, as minhas palavras que eu inventava, as minhas palavras que eu criava. E aí, no decorrer da minha vida, enquanto ali no ensino médio, depois que eu saí do ensino médio, comecei a recitar em eventos da minha cidade, nos movimentos culturais, em São Sebastião, e em sarau, em diversas outras formas de expressão, onde tinha sempre um espaço ali, um palco aberto para poder recitar, para poder mostrar o meu trabalho. E ainda nessa época eu tinha muita referência dessa coisa, né, eurocêntrica, apesar de que eu usava das minhas palavras, mas ainda usava muito de algumas expressões, né, para poder conseguir me encontrar ali. E quando eu começo a cada dia me perceber enquanto mulher preta, enquanto uma pessoa que produz, enquanto uma pessoa que tem seu pensamento, tem sua identidade, tem sua história, toda a sua história enquanto uma pessoa que tem sua família, que carrega diversas histórias e coloca isso na sua escrita, na sua expressão, enquanto corpo, enquanto voz, eu consigo quebrar algumas barreiras e até hoje, todo dia a gente vence alguns obstáculos e consigo quebrar isso e nessa quebra eu me encontro com a Tati Nascimento, que está aqui com a gente e que foi um marco muito importante na minha vida. Eu sempre falo para todo mundo que, como ela falou, que ela saiu do armário, eu também saí do armário enquanto escritora, enquanto poeta, porque eu não me via nesse espaço, eu não me enxergava ali, e achava impossível estar, né, nesse espaço de escrita, de poeta, de escritora, e entender o quanto que o que a minha palavra, o que a minha vivência, o que minha identidade ali enquanto escritora carregava. E tive a oportunidade de lançar o livro pela Padê, em 2017,
E nesse processo de lançar o livro, já teve 2 lançamentos, né? A primeira rodada e a segunda rodada. É um livro maravilhoso, lindo. E desde então eu tenho sempre refletido muito sobre como isso foi algo que me pegou de surpresa. Porque quando você se encontra nesse espaço onde acha que não existe espaço para você, e quando você quebra essas barreiras, é uma outra descoberta, é um outro mundo que se abre, e novas possibilidades que se abrem de forma interna, enquanto minha descoberta, para poder me sentir à vontade, para poder me expressar enquanto palavra, enquanto escrita. E desde então eu tenho sempre postado poesias, áudio poesias, vídeo poesias. Eu tenho um blog que está parado, que o nome dele é Armesotov, que é um blog que é uma palavra que eu criei e que tem muito significado para mim, que foi aí que eu entendi a minha capacidade de criar e ter um blog que eu posto trabalhos, áudio poesias, vídeo poesias, e ele está fazendo minha produção artística, sentir que eu estou produzindo e também aguçar as minhas produções, aguçar tipo, todo o meu processo enquanto uma pessoa que é multiartista e que às vezes um som, uma luz, uma cor, uma palavra me prende e isso me leva para outros mundos, outros caminhos. Eu venho muito desse mundo das palavras, onde uma palavra ela pode me levar para diversas possibilidades do que ela pode se tornar no meu corpo, na minha fala, na minha expressão. E desde então tenho produzido, tenho feito todo esse trabalho artístico e eu acho muito forte a gente falar da escrita, porque até hoje a gente vive eu vivo num ciclo familiar assim como outras pessoas, que existe pessoas que que ainda não escrevem, que não lê, não tem acesso como eu tive, como outras pessoas teve, e conseguir vencer essas barreiras e conseguir estar aqui me expressando e ter essa oportunidade de estar com mulheres tão potentes, tão importantes para o meu processo e me sentir parte desse processo é algo muito, muito único, muito, muito precioso. Ainda mais nesse momento que a gente está da pandemia, onde às vezes tem momentos que a gente se sente sozinha e só se sente às vezes em processos muito intensos e que às vezes ao escuta ou a ouvir a outra, ter esse momento de estar aqui dialogando é muito importante para poder ativar diversas energias e me levar para outros caminhos, entender que, tipo, por mais que exista essa distância, por mais que exista esse momento, as coisas ainda estão aí, estão acontecendo, e a necessidade do encontro, mas é necessário esse cuidado, mas essa necessidade de encontro pode ser expressa em palavras, em momentos como esse, em estar e sentir, né, a presença. E eu acho que a escrita, para mim, ela vem de maneira muito espiritual e também de maneira muito que me faz me entregar de diversas maneiras. E quando eu escrevo, quando eu recito, que eu venho muito também da questão de recitar poesia. A palavra que eu escrevo não é a mesma que eu recito. A que eu recito, ela se transforma. Então, são coisas que acontecem porque a palavra é viva, o corpo é vivo e falar, escrever é algo muito vivo. Se expressar, porque existem essas diversas maneiras de expressão, né, para além da escrita. A palavra, a voz, o canto. E se sentir palavra e ser palavra, para mim, é algo que me enriquece e me mantém, tipo, potente de diversas maneiras. E essa história que eu carrego de entender que esses espaços que eu quero ocupar, que eu quero estar, cada dia mais se enriquece com como eu me enxergo, como eu me vejo e como eu me sinto presença nos espaços. Nada, você traz uma coisa que é muito da nossa ancestralidade, né? Você fala do recitar, que quando você recita, você ressignifica as palavras, que é algo que a gente traz das matrizes africanas, né? Tanto a oralidade, quanto a questão da contação de histórias, quanto a poesia, né? Isso é muito importante, né? Porque isso demonstra que a gente realmente, ainda que muitas vezes a escola formal, instituições formais não ensinem isso para a gente, mas isso a gente herda, né? A gente vai, acho que
é a espiritualidade, enfim, é uma cosmovisão que a gente vai resgatando, né? A nossa experiência nesse plano vai resgatando essas coisas que os nossos ancestrais faziam há 100, 200, 300 anos, assim. Muito, muito lindo, muito potente. Tati, eu quero te fazer a primeira pergunta. Você tem uma estética que você usa palavras com letra minúscula, utiliza o Y. Então, eu queria saber, isso é uma forma de ruptura com o colonialismo? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu faria para você, né, desse teu posicionamento mesmo, estilístico e político, que é um posicionamento político em relação à escrita, de propor uma nova forma de escrita, se contrapondo, né, à norma culta da língua portuguesa. E também você escreve muito sobre pessoas LGBTQIA+, mulheres negras. Então, eu quero saber como o afeto pode ser uma nova narrativa sobre esses grupos, né? Porque escrever a partir do afeto é uma forma de uma nova narrativa de grupos historicamente excluídos, que sofrem com várias opressões, né? E quando nós, mulheres negras, quando propomos a escrever essas narrativas, o afeto é um elo extremamente importante como elo condutor nessas histórias. Kelly, maravilhoso você perguntar isso, porque isso tem sido o centro da minha investigação em poesia e composição. Pensar o afeto como uma tecnologia de cura, de prazer, de conectividade entre a gente. E também tem sido o centro da minha pesquisa de investigação em poesia de autoria negra, lésbica, bi ou trans. E é uma pesquisa que resultou num termo para definir a nossa produção, né? Eu chamei de queerlombismo literário, juntando o queer de esquisito, de desviante, de dissidente sexual, com o quilombismo, para pensar como que as nossas literaturas de autoria negra, LGBTQIA+, têm rompido com paradigmas coloniais específicos. E aí eu observo especialmente a ruptura com um modelo de escrita ou uma expectativa que vem do cânone branco colonial de que a gente só escreva sobre dor, sofrimento, resistência e denúncia. Ou seja, que a gente paute a nossa produção estética literária a partir das condições dadas para a gente de sobrevida impostas pelo racismo colonial heterocis normativo, né? Aí o que eu tenho pesquisado com muita alegria, assim, o que a nossa poesia traz de alegria, de profundidade e prazer, de ruptura com esse paradigma que define a nossa vinda para cá, mas não nos limita. A dor não é a nossa única forma de estar no mundo, né? Por mais que o racismo heterocis normativo insista nisso. E aí o afeto é esse oceano de possibilidades para a gente pensar a nossa complexidade, que nos torna seres singulares, e isso também é muito negado pelo racismo colonial, branco supremacista, né, heterocis normativo, e definir projetos estéticos que tenham a ver com o que faz a gente pulsar, com o que nos dá alegria, com o que faz a gente se sentir viva. E aí também pode ser a raiva, também pode ser a dor, também pode ser o medo, mas não é só isso, né? É a coragem, é a astúcia, é a ambiguidade de Exu, é o apaixonamento de Ansan. Então, essas novas, que não são tão novas assim, né? Se não fosse isso, a gente nem tinha chegado aqui, pô. Essas formas de estar no mundo a partir de o que nos faz pulsar, o que nos faz vibrar, parece para mim que permite olhar para a nossa produção literária como aquilo que ela realmente é, um lugar de produção de sentidos complexos e diversos. E isso é o oposto do que a narrativa do cânone branco colonial diz sobre a nossa produção. Quando define, e esse projeto de definição de literatura negra é um projeto feito no Brasil, né, basicamente por 2 centros de pesquisa geridos no sul
e no Sudeste por pesquisadores brancos, e esse modelo quer dizer que a gente só tem direito à dor, que a nossa literatura só pode falar de dor. E aí o que a nossa literatura faz é dizer... Ai, quando Nanda estava falando, eu fiquei emocionada, porque eu amo a poesia da Nanda, e tem um poema, estribilho, música dela, que fala sobre o olhar da palavra, que é muito maravilhoso. E aí eu acho, pensando nisso, o olhar que a nossa palavra lança para o mundo é como o Abdias do Nascimento falou, o olho de Fá, o olho do oráculo, o oráculo que permite o maravilhoso existir, o sonho, o delírio, a possibilidade, a fundura. E aí o que eu tenho pensado sobre as escritas desses dois grupos que você ressalta, né, escrita de autoria negra e de autoria LGBTQIA+, é que na junção no encontro dessas subjetividades, existe um aquirlambamento que permite que a gente exista a partir de todas as tentativas e apesar de todas as tentativas de extermínio. E essa tentativa de normatização e estreitamento conceitual, crítico, teórico, que quer definir a nossa literatura como só uma coisa, só possível falar de uma coisa, só possível abordar um modelo temático, é superada nesse desenhar do afeto, no declarar a potência do amor. Isso para os grupos dissidentes sexuais é especialmente vital, né? Porque o que nos é negado é o direito de amar e afirmar o nosso amor. Então eu acho que o afeto tem feito revoluções desde que o nosso coração bate, entende? O afeto faz revolução tudo, desde que o nosso coração bate, é isso que eu penso. Com relação a outra questão, os índices de informalidade na minha escrita aparecem primeiro como uma luta de não ser tão formal, porque eu era uma adolescente muito nerd e que gostava, meus referenciais de literatura eram muito brancos e pomposos, e aí isso deixava minha poesia muito, não soava bem, não cabia na minha boca, então eu fui buscando índices de informalidade na escrita, para parecer mais com o jeito que eu falo. E o Y, especialmente, é o índice de latinidade, né? Que também aprofunda esse projeto da informalidade, porque o E é essa coisa muito que a gente não fala aqui no Centro-Oeste, pelo menos, em Brasília, DF, a gente não fala esse E, eu e você, né? A gente fala eu e você, é nós. Então, o Y tem essa dupla articulação de, ao mesmo tempo, ser um índice de latinidade e um índice de informalidade fonética, que me interessa muito, e a gente está aqui entre 3 poetas da palavra falada, né, o que é muito maravilhoso, pensar foneticamente o jeito mais macio de falar um poema é o que orienta a minha escrita de poemas hoje em dia. Nossa, isso realmente é muito visceral, né? Essa tua, primeiro, sensibilidade de perceber, né, que você foi influenciado pelo Torino Branco e decidir romper com isso. E, nossa, a tua resposta sobre o queerquilombismo, né, queerlombismo, assim, nossa, maravilhosa, assim. Vontade de fazer um bate-papo só para você ficar falando sobre isso, assim, ficar divaneando, assim, muito bom. Cristiane Sobral, você é referência, né, aqui em Brasília, como mulher negra, escritora. Eu sou de São Paulo, estou aqui 10 anos, você é referência para várias mulheres. Te sigo nas redes sociais. E assim como você, a gente tem várias mulheres negras que trabalham com a perspectiva da escrevivência, com que a Conceição Evaristo fala, né? São as nossas vivências que fazem com que a gente escreva as nossas narrativas. E acho que agora em junho, né? Maio, junho, a gente teve um Roda Viva com a Chimamanda, e aí uma escritora nigeriana super, né, mundialmente conhecida, e você fez uma crítica, falou, cadê as escritoras negras, né? Cadê você lá? Cadê Conceição Evaristo, Raíssa Leão, Ana Maria Gonçalves, né? Porque vocês estão escrevendo sobre as nossas escrevivências dentro da literatura, e não necessariamente uma literatura de denúncia, como a Tatiana fala, né? Está falando de afeto, está falando de amor,
né? Você está trazendo, como você mesmo colocou na sua primeira fala, a questão da leitura, que não necessariamente é a leitura do livro, mas a leitura do jornal, que embrulha o jornal, da bula de remédio, das propagandas que a gente tem na rua, porque a nossa experiência é de pessoas da rua, né? Então, assim, quando você faz essa crítica, você está fazendo uma crítica a esse racismo estruturante que você falou, que até nesses espaços onde a gente tem uma escritora negra que fala as nossas escrevivências, autoras como você também estão sendo alijadas desse processo, né? De falar, de participar, de perguntar, e de propriedade, né? Porque você tem propriedade para falar isso, porque você é uma escritora. Bom, primeiro, assim, localizando a questão da literatura negra, eu já trago essa informação assim dessa literatura negra que sai dos movimentos de independência pelos países africanos, como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, onde a maioria dos presidentes, os primeiros presidentes, aqueles que foram para o campo de batalha para conquistar a independência dos países, eram poetas. Então, para mim, pensar a literatura negra é pensar lá nos Cadernos Negros, que em 1978, quando fundou os Cadernos Negros, é o mesmo ano de fundação do Movimento Negro Unificado. Então, a proposta é pensar sobre o jeito de ser e de viver da gente negra brasileira. E isso não tem nada a ver com racismo. Racismo é uma das estruturas que, inevitavelmente, perpassam a nossa existência. Mas nós temos, inclusive com essa coisa da escrevivência, eu fico sempre um pouco assim questionando, porque nós escrevemos ficção também. Me interessa escrever coisas engraçadas sobre uma mulher negra que encontrou um extraterrestre e foi feliz no amor. Vivendo de amor como Bell Hooks, pode ser você ir comprar um vibrador, né? Então, pensar nessa literatura negra que fala, eu vejo assim, eu me fiz como uma mulher negra e me faço todos os dias com as referências de outras mulheres negras, como Beatriz Nascimento, né, como Clementina de Jesus. Cara, quando eu falo Sandra de Sá, é isso que é a literatura negra, é falar do que nós somos, que potência que nós somos, que fartura, no sentido das mães, das matriarcas, quando a gente conta as histórias, né, e ficcionaliza, porque toda vez que você está escrevendo uma história que você viveu, você também já está ficcionalizando. Então, pensar nessa literatura negra que começa com Alta de Souza, que começa também com Carolina Maria de Jesus, né, falando, tendo oportunidade primeiro de falar dentro de uma literatura considerada nacional, que tem uma voz única e que é cínica, né? Então, nesse momento aí da entrevista da Chimamanda, eu fiquei assim bem mesmo de fazer questionamentos, porque Chimamanda é uma escritora e uma entrevista foi perdida porque fizeram vários tipos de perguntas que não adentravam o métier que é o nosso, que é o da literatura. Então, nós que somos escritoras, nós gostamos de pessoas que façam perguntas que circundam o nosso ofício. Nós temos que parar com essa coisa de que porque a pessoa é negra, ela tem que falar sobre tudo, ela tem que ser especialista em tudo, né? Então, pediram coisas que poderiam pedir para qualquer pessoa, mas se eu tenho ali escritora negra, por que eu vou perder essa oportunidade de... Acho que falhou um pouquinho, né? Por que eu vou perder essa oportunidade de realmente fazer falas que conversem sobre as suas obras, né? Porque nós, definitivamente, não estamos fazendo ficção para contar a história das nossas vidas, é muito além disso, né? E as personagens que estão nas nossas literaturas, elas muitas vezes nos levantam, né? Então, tem vezes que eu tenho uma personagem que eu estou num dia, estou mais cansada, estou mais isso, estou mais aquilo, mas eu fico pensando qual a saída que aquela personagem poderia dar. Então, quando Chimamanda vem ao nosso espaço e a gente tem a oportunidade de perceber que as pessoas que estão participando, e até mesmo a qualificação das perguntas,
fala de um Brasil que não lê, né? De um Brasil que lê a orelha das coisas, que pesquisa no Google, né? E isso, assim, é um questionamento que a gente tem que fazer em todos os setores. Porque, não, vou chamar um negro assim porque ele vai saber falar sobre esse assunto. Então, tanto do ponto de vista das pessoas não aceitarem, porque ao fazer isso, elas estão tirando oportunidade profissional de outras pessoas que realmente têm expertise naquela área, e também do ponto de vista de questionar, né, esses que são os fazedores de produtos. Inclusive, foi interessante porque eu fiz vários comentários no chat, e no outro dia, quando eu entrei na página, todos tinham sido apagados. Então, assim, mais uma vez mostrando o poder dessas estruturas de dar o destino que eles desejam para as nossas falas e da impossibilidade de permitir muitas vezes que a gente faça esse diálogo, né? Porque não existe uma maneira de fazer literatura negra. É bom que existam várias, porque nós somos plurais, nós somos complexos. Então, não existe protocolo único para ser negro, para ser escritor negro, e que bom que isso não exista. Né? Que bom que nossos corpos, eu que sou atriz, né, que levo esse corpo, esse jogo de corpo para a cena, isso é mais uma forma de narrar, é mais uma forma de ficcionalizar a palavra. E que pessoas negras nesse país, de vários lugares, porque nós temos muitas cheganças aí, quilombolas e outras, enfim, capoeirísticas de terreiro, que venham apresentar esses outros contextos para mostrar como a literatura negra, se fosse ser considerada universal, a nossa literatura negra que deveria ser universal, porque ela é o princípio de tudo. Desde quando Moisés, Exu, escreveu o mandamento nu, nós já estávamos contando as nossas narrativas. Meu Instagram é @cristianesobralArtista. Gente, que mulher incrível, gente. Que mulher incrível. E eu concordo com você, né? Até quando me convidaram, eu falei assim, gente, ótimo, eu sou mulher negra, mas assim, eu não sou escritora. Eu sou pesquisadora de comunicação. Elas são literatas, elas são poetas, são escritoras, elas têm total propriedade de falar da literatura. E eu concordo com você, porque eu já li algumas obras da Chimamanda e a literatura dela é maravilhosa. E você, como escritora, tem condições de perguntar sobre o estilo, sobre a construção da personagem, qual foi o mote para aquela criação, entendeu? E por que tal estilo, por que tal estética, porque são coisas da literatura, né? E aí é isso, ficam nos colocando nessas caixinhas que a gente só pode falar de determinadas coisas. E nós somos plurais, nós somos complexas, né? Nós quatro somos mulheres negras, o que nos perpassa é o racismo e o sexismo, mas a gente tem as nossas vivências, né? E são vivências diferentes e que precisam ser contadas, né? E é nesse sentido, Nanda, você na sua fala muito fala dessa acolhida, né? Que é seu espaço de encontro de mulheres negras, acolhida, e a poesia te constitui. Então, eu queria saber, se falar de você, quais poetas negras te inspiram, né? Como a poesia entra na sua vida, você falou que saiu do armário, e a Tatiana foi uma pessoa muito importante na sua vida nesse sentido, né? Foi por meio da música, né? Foi por meio realmente de mulheres ou de pessoas negras que te inspiraram na poesia, ou às vezes mesmo do ambiente de casa. E outra coisa também que eu queria fazer, mas talvez, né, é uma pergunta assim, a gente pensa muito a partir de uma língua colonial, que é o português. E o François Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, critica muito a linguagem. Né? O primeiro capítulo de Fanon é sobre a linguagem. Né? O que é propor, recitar palavras, falar sobre amor e de afeto a partir das nossas experiências, sendo que a gente aprendeu a partir de uma língua de colonizador, né? Que é o português. Assim, né? Então, quais são as nossas estratégias para a gente realmente poder romper com essa perspectiva colonial dentro da literatura, da poesia? Então, quando eu penso assim, em referência, a primeira coisa que me vem na cabeça é minha mãe, Dona Raída Isabel da Conceição Ramos, é quem faz questão de falar nome e sobrenome, porque às vezes é nos tirado esse direito de ter nome e sobrenome e poder falar dos nossos. E ela, para mim, é uma grande referência, por mais que ela não leia e só saiba assinar o seu próprio nome,
mas toda a história dela enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto mãe que criou os filhos ali na correria, no seu dia a dia e com os ensinamentos diários, e teve que aprender a ser mãe muito cedo e com poucas estruturas. E quando também falo em referências, com certeza, Cristiane Sobral, Tati Nascimento, Carolina de Jesus, e diversas outras mulheres que falam sobre essa questão da vivência, da palavra, quando Lélia Gonzalez, e quando a gente traz a questão de entender a escrita, entender a palavra e entender como a gente pode romper essa questão do que seria, né, colocar a palavra, expor a palavra dentro do que foi colocado para a gente enquanto o que é uma escrita, o que é se posicionar enquanto poeta, enquanto escritora. Já começo a entender que é tirado de mim desde o início, né, essa questão da autoestima do que eu posso ser, né? Do que meu corpo pode ser. Porque quando a gente fala enquanto pessoas pretas, a gente fala já do que chega primeiro, né? Que é o nosso corpo, que é a nossa presença. E falar sobre colocar palavras e falar palavras e chegar com palavras, romper toda essa questão, toda essa estética do que sempre foi colocado, do que sempre foi imposto. E estar em ambientes e estar em lugares onde eu posso estar falando sobre, me faz despertar essa questão de falar. Eu tenho descoberto que eu quero falar sobre amor, eu tenho descoberto que eu quero falar sobre a minha existência e não só sobre a minha resistência. Eu quero falar dos poderes que as minhas mãos podem produzir, do que eu posso produzir com as minhas mãos. E quero falar dos meus ensinamentos dos meus ancestrais, da minha família, e romper. Eu acho que isso está acontecendo. A gente está rompendo diversas barreiras, diversos caminhos, onde sempre foi imposto uma forma que não existe mais, que já caiu há muito tempo e que é algo que é nosso, é algo que é uma identidade enquanto vivências, enquanto escrita, enquanto algo único, que é uma ascensão, né? É uma forma de ascensão, no processo de ascender de diversas maneiras, não ascensão financeira, não ascensão, mas uma ascensão enquanto entender que eu posso ser diversa e que a minha forma de escrita é diversa, e que aqui nessa mesa a gente tem 4 formas de expressão, e a gente tem, estamos cada uma se encontrando e se construindo no dia a dia. Como o Cris falou, quero escrever sobre tecnologia, quero escrever sobre afrofuturismo, eu quero ouvir, né, ler sobre mulheres pretas, pessoas pretas produzindo sobre, e porque a gente pode tudo, a gente tem esse poder. E nos tirado desde a infância diversas expressões enquanto corpo, enquanto existência, porque o primeiro contato que a gente tem em sociedade é uma escola, é uma creche, e quando estamos numa nova geração que está chegando aí e que está construindo novas formas de diálogo, novas formas Tem crianças escrevendo livro, a filha da Cristiane Sobral escreveu um livro. Tem pais escrevendo livros sobre suas crianças. E então a gente está conseguindo inserir dentro desses espaços, que antes eram espaços extremamente brancos, a gente está conseguindo inserir a nossa escrita e a nossa diversidade de pessoas pretas, crianças, mães, pais, escrevendo sobre as suas vivências, de maneira a falar de coisas boas, de falar do que a gente produz, do que a gente é, e falar sobre, e não carregar esse peso, porque parece que sempre a gente tem que ter a resposta, parece que, sendo que o problema não é nosso, mas parece que sempre a gente tem que trazer a resposta. Mas estamos num momento em que queremos afetividade, queremos colocar isso para frente, não ficar aqui eu falar sobre afetividade e quando eu morrer, morreu isso. Não, eu quero falar sobre afetividade, quero que isso chegue de diversas maneiras em outras pessoas e quero que daqui a não sei quantos anos
ouvir crianças falar o quanto crianças pretas falar o quanto é gostoso ir para a escola, o quanto é divertido poder tomar banho de sol com os coleguinhas, poder falar sobre seu turbante, poder falar sobre sua trança, poder falar sobre coisas que nos tiradas desde a infância enquanto identidade. E aí eu acho que dentro disso eu tento sempre trazer na minha forma de expressão e escrita essa questão de falar de coisas simples, mas que são coisas que são detalhes que ficam marcas na vida inteira. Mas literatura é isso, né? Usar o nosso cotidiano, que a gente vivencia também, como forma de produção, né, literária. Gente, estamos caminhando para a nossa reta final. Eu vou abrir para vocês fazerem as suas considerações finais e aproveitar e falar dos projetos que vocês estão trabalhando agora, o que o público pode esperar, se tem livro, se tem poesia, o que vocês estão produzindo e que vocês esperam, né, circular aí para nós esse ano, talvez o ano que vem. Então, eu vou abrir, né, começando aí com a Tatiana, já parabenizando pela maternidade da Tatiana, sobre as considerações finais de vocês, para a gente ir concluindo essa mesa. Nossa, eu ficaria horas e horas conversando com vocês, vocês são incríveis, maravilhosos. Mas a gente precisa finalizar, então, para as considerações finais e o que vocês estão trabalhando agora e que em breve vocês vão divulgar aí para a gente poder conhecer o trabalho de vocês, adquirir, né, e depois compartilhar aí mundo afora. Tatiana? Eu vou de novo agradecer pelo convite de participar desse encontro. Para mim é grande felicidade estar com Nanda e Cris, Nanda Ferpimenta e Cristiane Sobral. São companheiras de jornada, mestras da palavra falada. Eu aprendo muito mesmo com vocês, então sempre sou grata de poder estar com vocês. Que vocês, os seus e as suas estejam com muita alegria. E é um prazer te conhecer, Kelly. Obrigada pela sua condução tão feliz e tão conhecedora das nossas particularidades. Isso é uma bênção, ter uma mediadora que se interessa pelo que a gente se interessa. Eu tenho trabalhado bem firme nesse rolê de aprender a ser mãe, foi uma grande surpresa, um presente maravilhoso de Oxum, e eu tô tendo que aprender tudo do zero, gente, de verdade. A não ser quando eu fui criança, eu não tive contato com criança mais na minha vida, e ainda bem que a Irê Maria é uma criança, cara, muito odara mesmo, muito paciente, muito generosa, muito... a melhor coisa da minha vida que aconteceu foi esse encontro. E além disso, tenho trabalhado na Semilha, vai ter uma edição nacional agora online, que é a Feira de Publicadoras. Estou trabalhando na gravação do meu primeiro disco solo de música e poesia, recebi financiamento pelo FAC do Distrito Federal, estou muito feliz com isso. Estou lançando um livro de poesia sem ser pela Padê, que vai ser meu primeiro livro com lombada, com meu nome e o título do livro numa lombada, que fica na estante e dá para ver que é meu, porque os livros que eu faço não tem lombada. Se chama Palavra Preta, é um livro de poesia, vai sair pelo Organismo de Salvador. Um livro bem bonito, estou muito feliz com esse livro. É meu 14º livro. Junto com ele vai sair também, por outra editora Bolha, um livro de poemas traduzidos da Audre Lorde, que é uma referência muito importante para o meu trabalho. Essa pessoa que define que a poesia não é um luxo, né, mas que é o tutano da nossa vida. E isso para mim foi tudo. Ler isso para mim foi tudo. O que mais que eu tenho feito? Um bocado de coisa. Estou fazendo dramaturgia também, vou lançar um livro com a minha primeira peça escrita e encenada, que é Assim a Não Dorme, vai sair esse ano ainda, com textos das atrizes que participam também. E vou continuar postando lá poemas e canções e frases de autoajuda no Instagram da Tatiana Nascimento, que é @TatianaNascimento, Vento de Ançã. Que Oiá abençoe muito a jornada das nossas palavras e traga sempre bons ventos e abençoe muito vocês. Uma alegria grande estar com vocês. Rei, minha mãe, o Iá que nos abençoe. Gente, eu acho que eu trabalho muito, mas vocês também. E eu sei que, não sei a Nanda, mas eu sei que a Cris e a Tati também são mães. Ai, meu Deus, gente, é possível ser mãe e produzir também, gente. Vocês produzem, e eu produzo muito também. Então, assim, falei assim, ela vai falar que tá um pouco, né, parada, acabou de ser mãe. Mulher, você tá aí com um livro, 2 livros, livro de poesia, dramaturgia,
vai cantar, meu Deus, que potência maravilhosa, que o Iá continue abençoando, que os ventos te tragam realmente força, serenidade, fortaleza para você continuar disseminando a sua obra, tá bom? Cristiane Sobral, rainha, diva, suas considerações finais e os seus projetos, que você também, né, é a multimulher, que é mãe, que é dramaturga, roteirista, escritora. Então, suas considerações finais e também o que a gente vai ter de Cristiane Sobral aí esse ano, o ano que vem de produção. Kelly, gratidão. Se todos os papos fossem mediados por você, né, gente? Que papo gostoso, que papo agradável. Tá todo mundo muito à vontade. Então, eu quero te agradecer muito, porque falar de forma bendita é um dom, né? É um dom, assim, de aconchego. A palavra, ela nos une, ela nos acalenta. E eu, menina, eu sou mãe de dois especiais. E, assim, tenho que estudar muito sobre eles, porque eles são seres fantásticos e merecem todo aprofundamento, né? Eu estou aqui, nas minhas considerações finais, eu quero saudar as mamães nessa pandemia. Eu sou, assim, depois que eu fui mãe, eu me tornei uma pessoa muito mais consciente de tudo, assim, a maneira que eu piso meus pés no chão hoje, ela assim, muitas vezes além das minhas próprias forças por causa dos meus filhos, né? Então eu digo assim, eu me levanto, né, aquele poema de Maya Angelou, eu digo, eu me levanto pelos meus filhos, assim, claro que eu me levanto por mim mesma, mas o fato de chegar e ver eles dormindo, ver eles assim, né, me dá uma felicidade e uma força muito grande para fazer de tudo e muito mais. E eu brigo com todo mundo no hospital, em tudo quanto é lugar, porque mãe que é mãe briga. Então, assim, briga em casa e briga na rua. Eu estou muito animada porque eu estou fazendo o meu livro de contos, que foi lançado pelo Clube Lê em julho, Amar Antes que Amanheça, mas ele vai ser lançado oficialmente agora em setembro, pela editora Malê. E também estou muito animada porque com a editora Aldeia de Palavras, eu já publiquei o Águas de Lê, que é uma antologia maravilhosa em parceria com um artista aqui de São Sebastião, Ricardo Caldeira, uma figura fantástica que também todo mundo tem que conhecer. E publiquei o livro da professora doutora Vitória Isaú, Conexões Afro-Mulheristas, e um livro em português e crioulo, lá em São Tomé e Príncipe. Então, é um livro de poesias com autores santomenses. Gente, que emoção, que emoção. E com tudo isso, eu estou investindo nesse meu romance e muito feliz com o projeto de oficinas que eu estou ministrando. Oficinas na área de literatura, oficinas na área de teatro. E dessas oficinas também estou produzindo um outro livro que vai sair pela editora, que se chama Pretos em Contos, que é uma publicação com contos até 1000 caracteres. Então, assim, esse tempo do isolamento está sendo um tempo, assim, não sei vocês, mas eu acho que a gente está conseguindo estudar, pensar, olhar para a gente, passar mais hidratante, né? Ter uma coisa assim gostosa com a gente, que eu acho que a gente merecia da vida. Então, eu estou reconhecendo que a pandemia também está sendo um rancor, sabe? Está sendo um lugar para você ficar ali no isolamento e parir a si mesmo. Então, a Cristiane que vai sair desse casulo, né, de Oxalá, ela é assim muito mais amorosa, muito mais, nem sei como explicar. Tudo que eu aprendi, estou mais amiga dos meus vizinhos, né, assim, e estou pedindo a bênção para um monte de gente que eu conheci. Então eu estou realmente mais cascuda, mas também mais feliz com tudo que as experiências desafiantes nos fazem alcançar. Eu amo essas meninas de coração. Tatiana postou um vídeo com a bebê, eu fiquei muito emocionada. Eu sou muito chorona, sou filha de Oxum. Então, assim, eu sou brava pra caramba. O caso de meu pai é Oxóssi, mas eu também sou uma manteiga derretida. Então, Nanda Fer Pimenta é uma menina assim que eu falo do meu coração.
que vocês, quando alguém pergunta, me cita uma escritora de Brasília, eu sempre estou mandando o nome de vocês, peço para, olha, eu não posso ir não, mas eu já estou indicando. Então, eu acredito muito nessas correntes que a gente precisa formar, né? E quebrar essas cadeias do pensamento. Kelly, realmente um prazer te conhecer. Parabéns o projeto que está permitindo que a gente possa profissionalmente, né, exercer o nosso ofício, o nosso trabalho tão precioso, e por profissionalizar as nossas falas, gente. Isso é tão maravilhoso, né? Colocar a gente aqui num espaço para falar, dizendo que nossas falas são importantes, pelas mulheres que estão em casa, que estão vendo a gente. Vai pedir a Maria da Penha, vai pedir a medida protetiva, a gente está contigo. Vamos pro pau, vamos pro pau. Beijo, seu preto em praça pública, sua preta, seu prete. Toda forma de amor vale a pena. Toda forma de... Vamos se amar, gente. Vamos se amar. Gente, Cris, que lindo você falar de autocuidado, né? Muito importante a gente realmente cuidar da gente. Isso também é amor, né? E mulher, você não está sozinha, né? Tem uma rede de mulheres que te ancoram. Então, assim, se liberte de relações abusivas, né? Vai atrás de mulheres que te apoiem. Nós temos várias experiências e a gente pode realmente te apoiar. Gente, uma honra. Eu fiquei emocionada quando você me agradeceu pela condição, assim, porque imagina, né? Você é uma mulher referência, né? Na literatura, está escrevendo coisas super importantes para cada uma de nós, assim, né? Então, que foi a nossa ancestralidade, né? Que proporcionou esse momento, que nos iluminou, né? Que está proporcionando a gente ter essa troca. E realmente, gente, no meu coração, eu ficaria horas falando com vocês. Vocês são mulheres incríveis, assim, que tem muito para ensinar. E a gente precisa realmente desses espaços, assim, né? Para as pessoas conhecerem as nossas histórias. Porque nós quatro somos diferentes uma das outras, mas a gente tem muito para ensinar, né? Obrigada! Minha mãe é brava que nem você. Minha mãe é muito brava. Minha mãe Mariana é muito brava, Jesus. Já estou chorando, mas é de alegria. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que eu sou capaz de brigar pelas minhas crias, assim, né? Então, vocês estão super certíssimos, entendeu? Porque é o que a Nanda falou, né? Não é só falar de resistência, mas é da nossa existência. E a nossa existência é sagrada, né? Nossos pais nos conceberam com muito amor, com muito afeto, cuidaram da gente com muito amor, com muito afeto. E a gente só está aqui por conta disso, né? Então é muito importante a gente falar disso também. Gratidão, muito, Cris. E Nanda, suas considerações finais. O que você está vendo? Eu estou apaixonada, assim, gente. Eu quero pegar, comprar os livros de cada uma de vocês e passar aí 6 meses não estudando nada das minhas pesquisas, mas só ficar imersa assim, na produção de vocês, maravilhosas. Nanda, suas considerações finais e o que a gente vai ver da produção de Nanda Fê Pimenta aí nesse ano e no ano que vem? Então, eu estou num processo de produção, eu acabei de formar em design de moda e eu estou querendo muito unir a minha forma de escrita com a moda. E nisso eu estou no processo de criar uma coleção que fala muito sobre o reggae, fala sobre capim santo, que era uma forma que minha mãe colocava a gente para dormir quando a gente era criança. E a gente escutava reggae, porque ela botava o reggae depois que terminava de arrumar a casa. E aí eu estou unindo essas coisas, essa coisa de falar desse momento, que é até hoje algo memorável para o meu irmão e para mim, que somos os mais novos, que é o chá da tarde, ouvindo reggae e o capim santo. E estou nesse processo de produção, de trabalhar as cores, de trabalhar os shapes das roupas, as roupas pensando em diversas formas, diversos corpos, e também, ao mesmo tempo, trazendo nessa roupa uma linguagem que fala sobre periferia e também fala sobre esse processo de infância, trazendo macacões, que sempre o macacão é remetido à criança, a essa infância, trazendo bodies, trazendo isso para um corpo maior, e também brincando muito com a simetria, que é a coisa lúdica, e colocando isso dentro do meu trabalho. Eu sou geminiana e, tipo, eu quero fazer tudo, de tudo um pouco. Eu estou nesse processo e espero que até o início do ano eu esteja lançando essa coleção. E minhas considerações finais é falar que agradeço demais estar aqui e, tipo, chegou esse dia, esse grande dia de estar aqui com vocês. E para mim são pessoas que são referências para mim de diversas maneiras.
E Cris, você para mim, tipo, todas as vezes que chega uma indicação e fala, da Cris, eu falo, gente, a Cristiane Sobral me indicando novo. Aí eu fico muito feliz, que é isso, né? Como eu me vejo, né? Que eu me vejo em vocês, de alguma forma, no olhar, na expressão e na forma de escrita. E só tenho a agradecer. E Kelly, você foi maravilhosa aqui na condução, trazendo essa possibilidade, trazendo essa possível forma de a gente falar da gente de maneira gostosa e de maneira que foi, e estamos aqui, né? De repente já acabou. Muito obrigada, gente, por esse espaço, por esse momento. Gente, eu que agradeço, assim, vocês são muito generosas, né? São pessoas incríveis, assim. Muito obrigada, só por te conduzir, porque vocês são essas pessoas solidárias, generosas, inteligentíssimas, com uma produção extremamente linda e relevante, né? E que várias mulheres negras se inspiram em vocês, e vocês já são referências, né, para as novas gerações que estão chegando, né? Então, muito obrigada por esse bate-papo, né? Essa proposta de a gente falar de escritos de mulheres negras, outras narrativas, a Tatiana Nascimento, a Cristiane Sobral, Nanda Fê Pimenta, né? Nome e sobrenome, que a gente tem que se dar. Junto comigo, Kelly Quirino, a gente possibilitou aqui nesse dia. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Vocês vão poder procurar nas redes sociais da Tatiana, da Cristiane, da Nanda, né? A produção delas, entrem em contato, adquiram, façam rodas de conversa nas escolas, na família, né? Convide essas mulheres para falar, né? Convide essas mulheres para falar, que elas têm muito a ensinar, né? Que todos nós, enquanto sociedade, vamos ganhar com essa participação. Então, eu agradeço, gratidão, muito, mulheres que me acompanharam. Sou muito grata pela generosidade de vocês. Agradeço quem nos acompanhou até agora. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela Biblioteca Demonstrativa de Brasília por esse convite, tá ok? E vocês vão poder acompanhar esse nosso bate-papo, né? E também entrar em contato em outras oportunidades. Então, muito obrigada, gratidão e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Gratidão.